Ex-juízes como Moro ou procuradores como o Dallagnol são elementos dotados de um certo tenentismo. Esse tenentismo, ele é reformador do país. Seja na década de 20 com tenentes conservadores ou de esquerda, seja depois quando esses tenentes, como Olímpio Mourão Filho, se tornam generais em 64 e esses tenentes continuam querendo transformar o Brasil para o bem e para o mal. No caso de um grupo como o Dallagnol, ainda tem o elemento religioso. E esse elemento religioso, ou seja, protestante, é mais ainda dotado de uma ideia de eleição, missão, redenção. Isso pode dar origem a grandes reformas e a problemas muito grandes, porque as utopias implementadas têm um custo humano gigantesco. O ideal seria não ter se tornado ministro nem de Bolsonaro, nem de qualquer governo. Eu acho que a ação que ele exercia dentro dos parâmetros dele era uma ação que tinha um objetivo, e tornar-se ministro não é que eu acho que seja um gesto venal, mas cria a possibilidade dessa dúvida. Graças às revelações de gravações, nós vimos que não funciona dentro da perfeita isenção. Não acho que nenhum processo funcione dentro da perfeita isenção. Mas lendo todos os especialistas, esses processos poderiam ter ocorrido sem encontros regulares, troca de comunicações entre duas das três partes envolvidas. Isso não significa que eu imagino que seja a inocência do ex-presidente Lula, mas que para decidir a inocência ou a culpa, as condições deveriam ser outras. Então, eu acho que nesse caso, nós temos que levantar a possibilidade que seria justo refazer todos os julgamentos em outras condições e em total isenção. Ele tem dito que não, na tradição brasileira, isso significa possivelmente que sim. Essa é a tradição brasileira, você lança um balão de ensaio, desdiz, e depois você... A democracia está sempre em risco pela própria existência do Estado. Um liberal mais radical, ou um conservador de direita com um perfil menos estatizante como Reagan, disse na posse algo que um político brasileiro ficaria horrorizado. O problema, a solução dos problemas não é o Estado é o problema. Mas eu acho que tanto a esquerda tradicional, que claro que é uma denominação genérica, quanto o governo Bolsonaro, mais conservador, mais de direita, ambos acreditam no papel messiânico do Estado. O Estado vai salvar a família, o Estado vai tirar os pobres da miséria, o Estado vai dar emprego, o Estado vai impedir o comunismo, o Estado vai implantar o socialismo. Todos têm a mesma postura. O Estado tem papel messiânico, vai redimir a sociedade e vai apontar o caminho. O que une Bolsonaro e Lula é a crença no Estado. E isso no Brasil é anterior ao cristianismo, é anterior a qualquer coisa. A crença no Estado. Quem primeiro desembarca é Cabral, depois Frei Henrique de Coimbra reza uma missa.